Olá, meu amigo, minha amiga. Posso compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus agora com você? Livro dos Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 16, verso 17. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Conhece esse momento aqui registrado na Santa Bíblia? Essas palavras foram ditas por Sansão, um dos juízes de Israel, a uma mulher pela qual ele estava apaixonado e que era filisteia, era inimiga do povo de Deus, chamada Dalila. Depois que Dalila tentou por todas as formas descobrir qual era o segredo da força de Sansão, e ele brincava com ela, zombava dela, finalmente Sansão não resistiu mais e contou para Dalila a verdade. Por isso que ele disse: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Os cabelos grandes de Sansão eram um símbolo de sua fidelidade a Deus. Sua força não estava nos seus cabelos grandes, é claro, mas no momento quando ele abriu mão do símbolo de sua fidelidade e dependência de Deus, ele perdeu também a força extraordinária que Deus lhe concedia para vencer os seus inimigos. E aí você conhece a história. A Bíblia diz que Dalila chamou alguns filisteus e quando Sansão dormia, alguém foi lá e cortou os cabelos dele. E Dalila gritou: Sansão, os filisteus. Ele se levantou para lutar contra eles. E a Bíblia diz porque Sansão não sabia ainda que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Que triste, não é? Então, leio agora Juízes capítulo 16, verso 21. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Eu posso lhe dizer que, pensando no sentido espiritual, quem brinca com o pecado, do pecado se torna vítima. Isso é só uma questão de tempo. Quem se aventura no terreno do inimigo será vencido por ele. Observe que os inimigos, depois que Sansão perdeu a sua força extraordinária, eles, diz a Bíblia, vazaram, furaram seus olhos, o acorrentaram com correntes pesadas e zombavam dele, o humilhavam. É assim que o mal faz. É assim que o pecado faz com todo aquele que se aventura no terreno do inimigo. Primeiro, o inimigo nos cega, para que nós não percebamos a malignidade do pecado. Ele nos ilude, tira a nossa visão da realidade. Depois nos escraviza, quando a gente começa a subestimá-lo. Estando escravizados, nós somos humilhados pelo inimigo. Ou quantas pessoas por aí até conhecem o Evangelho, mas resolveram brincar com o pecado, tornaram-se cegas em relação ao perigo do mal. Hoje estão completamente escravizadas e humilhadas pelo inimigo. A história de Sansão é uma advertência para você e para mim. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, nós não temos nenhuma garantia de proteção contra seu poder. Se os homens voluntariamente se colocam no terreno da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Acredite, meu amigo, minha amiga, fugir do pecado, da tentação não é covardia, pelo contrário, é uma demonstração de maturidade espiritual. Nós precisamos admitir nossa vulnerabilidade. Assim como quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde se queima, quem subestima o pecado também do pecado em algum momento se tornará vítima. Que a história de Sansão seja uma advertência para você e para mim. Vamos orar? Pai querido, Tu sabes, Senhor, quantas vezes somos tentados para o mal e quantas vezes nós brincamos com o pecado e com o mal. Ajuda-nos, Senhor, a termos a humildade e a sabedoria de corrermos para os Teus braços e não subestimarmos o pecado. Ajuda-nos a reconhecermos nossa vulnerabilidade, Senhor, e que a nossa vida esteja constantemente ligada ao Senhor. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.